Ah, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal daí do YouTube. Gratidão pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite pro pessoal aí do Instagram que está chegando. Gratidão pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos a esse encontro. Deu um picozinho aqui de conexão, mas quero saber se vocês já estão me vendo aqui no Instagram. Pessoal do YouTube, gratidão pela presença de vocês. Vou só ajeitar uma coisa aqui, compartilhar com algumas pessoas para ver se elas estão acompanhando bem. E quero agradecer aí a presença de vocês nesse encontro. E mais uma vez, né, estamos aqui, boa noite, para poder falarmos de Ho'oponopono, para falarmos sobre a Uniripili, e dessa vez com o tema do eclipse que vai acontecer neste sábado, dia 14. Então, boa noite, sejam bem-vindos, gratidão pela presença de vocês. Então, quero em primeiro lugar pedir tanto aí para o pessoal do YouTube para deixar aí o seu like aí, o seu joinha aí no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, e para o pessoal que está me assistindo do Instagram, para clicarem no coração, para que mais pessoas possam ser notificadas aí desse encontro que nós estamos realizando agora e possam vir participar ao vivo, uma vez que ao vivo eu tiro as dúvidas, eu converso com vocês, né, tirando as dúvidas, a gente aí realmente estabelece um diálogo nesse encontro ao vivo, aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vocês estão acompanhando, né, que essa semana, a semana da Uniripili, eu tenho feito essas lives nessas duas plataformas. Não tem sido sempre fácil, né? Às vezes eu fico aqui nessas duas câmeras buscando a melhor forma de me conectar a vocês, mas eu espero que vocês estejam se sentindo aí acolhidos pelos meus retornos, pelas minhas respostas e por essa informação que eu venho trazendo aqui para vocês. Hoje, para começar o nosso encontro, quero falar que eu estou com uma blusa que eu fiquei muito na dúvida se eu vinha com ela, se eu vestia ela ou não, porque ela, na verdade, é uma blusa que traz um símbolo, uma dessas caveiras do Dia de los Muertos, no México. Vou tentar mostrar aqui pro pessoal do Instagram, não sei se vai dar para ver direitinho. Pessoal aqui do YouTube, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Não sei se vai dar para ver bem a caveira, mas é essa caveira mais colorida dos Dias dos Mortos, né? Que é essa celebração no México. E eu vesti essa blusa, vim com essa blusa aqui, justamente para que nós possamos falar a respeito desse eclipse. Olá, Cibele querida, seja bem-vinda. Gratidão, Mimi, gratidão, querida. Mas eu vim com essa blusa para justamente a gente poder falar o que representa, né, esse eclipse. Falar um pouquinho sobre o eclipse. Deixa eu só acertar aqui um pouco essa câmera. Então, vamos lá. O que representa, né, o eclipse, esse eclipse solar que vai acontecer aí no dia 14, e depois o eclipse lunar que vai acontecer no dia 28. Mas eu quero falar hoje especificamente sobre o eclipse solar, sobre o que vai acontecer aí nesse eclipse e quais são as energias que nós queremos que realmente morram na nossa vida, que nós não queremos mais na nossa vida, que nós desejamos que sejam aí deixadas aí para nós, sejam abandonadas por nós, para que elas não estejam mais presentes na nossa vida. Então, boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. E vamos lá, né? Então, vamos falar aí desse eclipse, vamos falar do que representa essa energia, vamos falar dessa energia do eclipse solar, do que acontece, e aí eu vou contar uma história para vocês, tá? Boa noite, Dinha, seja bem-vinda, querida, gratidão aí pela sua presença. Então, olha só, vamos imaginar como que era essa relação da humanidade com os eclipses, ok? Principalmente os eclipses solares. Vamos imaginar como era uma vida sem entender
o que é que estava acontecendo, sem compreender o funcionamento aí do espaço, do universo, sem compreender o que era realmente esse eclipse, em que durante o dia, de repente, o Sol era comido por uma luz negra. Porque naquela época, sem conhecer, né, exatamente os movimentos dos astros, os movimentos da Lua, será que essa humanidade já sabia que ali se tratava da Lua e que no movimento da Terra ela estava entrando na frente da Lua? Provavelmente não, porque demorou para que esse conhecimento fosse compartilhado pela humanidade. Então, pessoal, boa noite que está chegando aí no YouTube. Gratidão pela presença de vocês aí. E gratidão, pessoal, que está chegando aqui no Instagram também. Quero te agradecer por deixar as lives salvas, pois não estou conseguindo assistir ao vivo na parte da manhã. Pois é, vou deixar assim, tá? E elas também estão ficando salvas no YouTube, na playlist Criança Interior. Depois dá uma olhada lá. Então, nós temos aí essa situação antes mesmo de compreender o espaço. Boa noite, Lalo Nobre, querida, seja bem-vinda. Antes mesmo de compreender como que funcionava, né, essa movimentação dos astros, o movimento da Lua, os movimentos, né, dos planetas. Então imagina, você tá lá no dia, durante o dia, e de repente uma grande sombra tomava o Sol, né, cobria o Sol. E aí, nesse cobrir o Sol, tudo se escurecia, ficava escuro. Agora, vamos imaginar você vivendo a sua vida, né, no seu cotidiano, e de repente isso começa. Só que isso acontece todos os anos, de formas diferentes, para cada região do nosso planeta. Então, em alguns eclipses, algumas regiões não vivenciam, outras vivenciam somente um eclipse parcial. Então vamos imaginar que pela primeira vez numa região um eclipse solar total vai acontecer, como vai acontecer agora. E aqui em algumas partes do Brasil a gente vai conseguir ver ele parcial, em outras partes a gente vai ver, o pessoal vai ver ele completo, né? Então você está lá no seu cotidiano e de repente uma grande sombra toma o Sol. Ele simplesmente começa a desaparecer e começa a escurecer durante o dia. E não há uma explicação para isso. Talvez para as pessoas a explicação poderia ser uma morte, poderia ser o fim da vida. Aquele Sol que estava desaparecendo, sendo comido por aquela sombra, poderia estar, na verdade, realmente desaparecendo mesmo, representando o fim do mundo. E o que precisa aparecer, estar à luz, para que a gente possa ter clareza daquilo que nos limita na nossa vida? São essas sombras. Quando nós pensamos nessa lua que cobre o Sol, nós estamos falando de sombras que estão cobrindo a energia da luz. E aí você é uma criança numa sociedade aí, no momento do desenvolvimento da humanidade, que não entende nada disso, que ninguém entende nada do que está acontecendo, mas você sabe, pela sua história de vida, que os seus pais estão sempre brigando com os familiares, com os irmãos, brigando por terra, brigando por alimento, brigando por questões diversas. E de repente, quando o Sol começa a ser tomado por aquela sombra, você vê o seu pai, a sua mãe, os adultos que estão ao seu redor, buscando essas pessoas da família para fazer as pazes. Buscando essas pessoas para falar assim: olha, me perdoa, eu te perdoo, vamos ficar bem. Porque se o mundo vai acabar, eu quero que fique tudo bem. Eu quero que aquela relação que era conturbada, que era desequilibrada, que era frágil, que era realmente desequilibrada, que isso acabe, porque eu não quero acabar mais. Eu quero que este mundo acabe, que a minha vida acabe conosco brigados. E aí, como criança, você vê que aquele momento em que parecia que o mundo acabaria, que a morte era iminente porque o Sol estava sendo tomado por sombras, ele não é, e volta à luz.
Então, o eclipse, ele representa justamente isso. Nós trazemos as nossas sombras à luz, nós trazemos essa iminência dessas sombras, daquilo que está nos impedindo de acessar essa luz, mas é somente através dessa conexão com essa luz, somente através dessas sombras cobrindo essa luz, que eu posso finalmente me reconectar a ela. O que aconteceu nessa história que eu contei para vocês foi justamente isso. Memórias, registros energéticos e kármicos familiares, hereditários, brigas de família, questões que estavam acontecendo naquela família, que era pesado, que era sombrio, que era difícil, que era desequilibrado. Isso vem à tona no momento em que o sol começa a ser coberto pelas sombras. Não quero isso mais. A gente briga, a gente discute, mas isso aqui tem que acabar. E a luz retorna. O convite dos eclipses é justamente esse. Olharmos para aquilo que nós estamos insistindo em nossas vidas, por medo, por orgulho, por necessidade, por dependência, por dor, por crenças limitantes. Então nós olhamos para tudo isso e nós falamos assim: isso tem que morrer. Está na hora disso acabar na minha vida. Porque enquanto eu viver conectado a essa energia, a energia das minhas sombras, energia das minhas memórias, a luz não tem espaço para entrar. Eu não consigo me conectar à luz. Então, eu quero dar boa noite para todo mundo que está chegando, tá? Gratidão pela presença de vocês aí no YouTube, gratidão pela presença de vocês aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, quero pedir para que vocês cliquem aí no coraçãozinho, tá? Para que mais pessoas possam vir participar desse encontro conosco. Boa noite, Rê. Boa noite, Mônica, Lalo Nobre, pessoal que tá chegando. Gratidão pela presença de vocês. E o pessoal do YouTube aí, Cláudia, Andréia, Euvena, Dinha, Ana Maria, Cristina. Gratidão aí também, Arlete. Gratidão pela presença de vocês aí, para a gente poder falar sobre esse tema que é tão forte, tão intenso e que muitas vezes nós não damos muita atenção. Aliás, a gente dá pouca atenção para as projeções do nosso sistema, do nosso universo, que são projeções daquilo que nós levamos internamente. O que vai acontecer no sábado é uma oportunidade que esse universo nos dá, trazendo essa movimentação dos astros, para a gente poder olhar para as nossas sombras, para a gente poder olhar para aquilo que está pesado, denso, difícil, complicado e que nós estamos insistindo nisso, para que a gente possa purificar, limpar, eliminar e deixar morrer. A minha blusa hoje é nesse sentido. O que está se arrastando nesse momento da minha vida? O que vem se arrastando desde o último eclipse? Desde a última vez em que eu fiz o processo de limpeza e de purificação? Desde a primeira vez, desde o momento em que eu fiz um ritual de limpeza, de liberação? E desde aquela época eu ainda estou arrastando isso na minha vida. O que é que eu ainda arrasto? O que é que eu ainda estou trazendo do meu cotidiano, na minha vida, nas minhas escolhas, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas relações, que precisa morrer, que precisa partir, que precisa vir à tona. Gente, um dos pontos principais do eclipse é que o que vem à tona não é a sombra dos outros. Cada um está lidando com as suas próprias sombras.
Cada um está lidando com os seus próprios desafios. Cada um está lidando com as suas próprias questões. Não adianta eu ficar pensando que no eclipse eu vou conseguir fazer a limpeza daquilo que o fulano fez comigo, daquilo que o fulano faz que eu não aguento. Então vamos falar lá do fulano, do Beltrano, que está sempre fazendo determinadas coisas comigo e que isso nunca se resolve. Então que vem essas sombras aí, que vem a luz para poder resolver a forma como o fulano fala, me trata. Não é. O que está acontecendo é uma lua, uma sombra que está entrando à frente do nosso próprio sol, da nossa conexão com o divino. Mas essa conexão, ela só pode ser plena e completa se eu olho para essas sombras para entregá-la para o divino criador. Se eu olho para essas energias densas, pesadas, e faço essa entrega para que a luz volte a tomar conta do espaço, do meu espaço, das minhas células. E o que isso tem a ver com memórias, né? E com Ho'oponopono? O que isso tem a ver com o próprio Ho'oponopono mesmo e purificação de memórias? Então, boa noite para quem está entrando. Boa noite, Marisete, Elizabeth. Boa noite, pessoal aí do YouTube. Gratidão pela presença de vocês. Pessoal que está entrando aí, não se esqueçam de deixar o coraçãozinho para que mais pessoas venham participar dessa live. Acessem aí esse conteúdo que a gente vai conversar aí hoje a respeito. Então, o que isso tem a ver com o Ho'oponopono e com a nossa Uniripili, com a nossa criança interior? Quando nós falamos das nossas sombras, essas sombras são as nossas memórias, são os nossos registros kármicos, energéticos e hereditários, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que veio dos nossos antepassados, aquilo que nós recebemos de outras vidas, para quem acredita em outras vidas, e aquilo que é potencializado na nossa vida a partir das experiências que nós temos desde o momento em que nós somos concebidos nesse planeta. A forma como a nossa gestação ocorre, os pensamentos das nossas mães, a forma como nós nascemos, a forma como somos cuidados quando nascemos, a relação que estabelecemos com os adultos que vivem, convivem conosco, que cuidam de nós, aquilo que nós passamos a acreditar a respeito de sermos amados, de sermos queridos. Tudo isso são registros energéticos, como se fossem banco de dados, que o Ho'oponopono também chama isso, de bancos de dados de um computador. São as informações, as programações, os programas que vêm já no nossa célula, no nosso DNA, e que estão presentes na nossa célula, nos nossos DNAs, e que poderão se manifestar ou não a partir das relações que nós estabelecemos nesse mundo. A partir das crenças que nós temos a respeito dessa vida, desse mundo. Então, nós nascemos e crescemos e vamos aprendendo com as pessoas com quem nós convivemos o que é verdade e o que é mentira. Para o Ho'oponopono é como se nós colocássemos grandes óculos escuros. Óculos escuros que falam aí das crenças nossas, dos nossos pais, as crenças da família, aquilo que nós percebemos do mundo, da realidade, aquilo que vai até o nosso horizonte, até onde a gente enxerga. Além disso, nós falamos que é impossível, que não tem jeito. Além das nossas crenças, nós dizemos assim, não, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso. Eu tenho essa limitação, que está estabelecida a partir desses registros kármicos, energéticos, hereditários, das experiências que eu tenho na minha vida. O que é isso? Memórias para o Ho'oponopono. Ou as nossas sombras. Por que são sombras? Porque nós somos seres de luz.
Nós trazemos a centelha divina dentro de cada um de nós. Nós trazemos uma energia divina dentro de cada um de nós. Nós temos a possibilidade de sermos conduzidos pelo Divino Criador se nós limparmos essas energias. Mas uma vez que nós não limpamos, uma vez que nós não fazemos o nosso processo de liberação e libertação dessas energias, elas crescem como grandes obstáculos. Na meditação de hoje, eu falei justamente sobre isso, foi exatamente o que veio. Imagine que na sua caminhada, nessa trilha que você está percorrendo da sua vida, cresce um grande obstáculo de pedra. E nesse caminho que você vem seguindo, está lá na frente a luz do sol. Como se fosse a conexão realmente com a luz divina. Essa é a nossa caminhada. Caminhada em direção à expansão da nossa consciência, para que nós possamos ser tudo o que podemos ser, para que nós possamos aqui ser e fazer aquilo que o Divino Criador tem para cada um de nós, porque através de nós é que ele vive nesse planeta. Não é através da religião, da igreja, da natureza, né? A gente fala isso também, eu vou na natureza, a natureza é meu templo sagrado de conexão com o divino. Ok, ele pode viver na natureza também, mas ele também está em nós. O divino não precisa da natureza para que ele esteja presente nesse planeta, porque ele tem a cada um de nós para estar presente. Então nós estamos seguindo esse caminho em direção a essa luz do sol, que é essa nossa realização do nosso propósito, que é esse ser no planeta pelo Divino Criador que vive as experiências através de nós. Que queremos expandir nossa consciência, expandir o nosso conhecimento, expandir nossa prosperidade, expandir nossa saúde, expandir nossa alegria. Nós somos seres em expansão. E cresce no meio desse caminho uma grande pedra, um grande obstáculo. E esse obstáculo faz o quê? Uma sombra. Ele impede que nós continuemos o nosso caminho. A gente vai ter que começar a fazer outros caminhos, seguir outras trilhas, conseguir fazer outras coisas. A gente deixa de seguir os nossos caminhos. E além disso, neste grande obstáculo se projeta uma grande sombra. Boa noite, Liane, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando. Gratidão pela presença de vocês. E essa sombra, ela começa a nos conduzir. Nós fazemos de tudo para evitá-la, ou nós já estamos tão acostumados a ela que nós começamos a fazer de tudo para estarmos na sombra. Esse aqui é o lugar que eu conheço, é essa sombra. Não tenho mais essa conexão com o divino, com essa luz, porque eu estou nessa sombra e é ela que eu conheço, então eu preciso sempre caminhar com esse impedimento para conseguir tudo que eu posso conseguir, para ser tudo que eu posso ser, porque tem um grande obstáculo, mas que eu não tiro do meu caminho, eu não saio desse obstáculo, porque ele projeta uma sombra e eu começo a me acostumar com essa sombra. Começo a conviver nessa sombra bem. Ela passa a ser o meu local de conforto. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Elizabeth aí do YouTube. Gratidão aí pela presença de vocês, Rosinete. Seja bem-vinda. Essas sombras, elas são projeções, que a gente pode falar desses grandes obstáculos, que são as nossas memórias, que são esses registros energéticos, kármicos, hereditários, registros dessa vida que são inconscientes. Essas sombras, elas são essa projeção desse obstáculo. E aí, gente, o que acontece? O lugar onde nós estamos, ele fica acomodado. Nós nos acomodamos na sombra. Essa que é a verdade.
A sombra, ela vira um lugar onde nós permanecemos. Eu não vou ficar lutando contra isso, porque essa crença é tão forte, tão grande, que eu sei que eu não vou conseguir. Não adianta eu acreditar que eu sou merecedora de algo melhor. Não adianta eu acreditar que existe uma pessoa bacana para mim nesse mundo. Não adianta eu acreditar que no meu próximo trabalho as pessoas serão legais. Não adianta eu acreditar que a minha família vai ter jeito. Minha família já está toda bagunçada, todo mundo desequilibrado. Não adianta. Então eu vivo aqui nessa sombra que é projetada por esse grande obstáculo, que é essa memória, que é esse registro kármico, energético, que está presente nas minhas células, que eu trago do meu pai, que eu trago da minha mãe, que eu trago dos meus antepassados, que eu trago de outras existências, que eu trago das experiências que eu tive nessa vida. Não adianta, Letícia, eu vivi isso, eu sei que não dá certo. Por que você está falando que vai dar certo? Não vai. Porque eu vivenciei na pele essas experiências e eu sei como é. O resultado já é conhecido por mim. E aí esse obstáculo vai se fortalecendo, vai crescendo e a gente fica nessa sombra. Nesse lugar de acomodação. Mas sabe o que também que esse lugar é? Ele é de morte. Ele é de morte em vida. Nós não estamos expandindo, nós não estamos seguindo o nosso caminho, nós não estamos trilhando a nossa expansão, nós não estamos vivendo essa realidade para que o Divino Criador experimente aquilo que é planejado para nós, para que nós possamos viver essas situações para que o Divino Criador possa viver essas situações através das nossas escolhas e das nossas experiências. Portanto, essa sombra que vem desse obstáculo, que são as nossas memórias, essa projeção dessas memórias que forma essa sombra, ela vem representada no eclipse através da sombra que a lua faz no sol. E a grande questão nesse momento para nós é: eu vou continuar nessa zona de conforto que eu estou e que representa a morte, que tem essa energia sombria, escura, fria e distante da minha luz? Vamos imaginar lá, né, a família que brigava e de repente começa a ver que o sol está sendo engolido por uma sombra. E aí ele tem que sair da zona de conforto. Ele tem que sair da briga familiar. Ele tem que sair daquilo que ele já está acostumado. Ele tem que sair daquele momento, daquilo que para ele já era a forma de se viver. Porque não é um desejo dessas pessoas terminar as suas vidas brigadas com aqueles familiares. Mas aquela briga já acontecia há tantos anos. Aquela briga já era algo frequente há tantos anos. Já era algo que eles já estavam acostumados há tantos anos. Então a sombra vem. Fica claro que tem uma energia ali. E a gente faz o processo de purificação para permitir que ela vá embora. Ela passa pelo sol, ela não permanece no sol, ela não permanece na luz. Nós temos clareza dela, nós temos consciência dela, nós tomamos consciência de qual zona de conforto nós estamos e em qual área da nossa vida, porque pode ser a briga com o familiar, pode ser um emprego que nós estamos insatisfeitos há muito tempo, pode ser uma luta, uma briga judicial, algo que está ali agarrado, preso, que não anda. Mas por quê? Porque eu já não faço movimento diferente nenhum. Já me acomodei, já sei que isso não vai sair. Já me conformei de que isso não vai dar certo, então eu não faço nada a respeito. Eu não tomo nenhuma atitude diferente em relação àquilo. E aí eu fico nessa sombra. Só que o eclipse fala:
tem uma sombra, né? Tem uma zona de conforto, não tem? Tá na hora de você ir morrer. Tá na hora de você deixar isso ir. Está na hora de você abrir espaço para o novo na sua vida. Está na hora da luz voltar. Está na hora de você permitir, mais uma vez, que a inspiração divina conduza as suas escolhas para que você tenha resultados diferentes. A energia do eclipse, ela é uma energia muito forte nesse sentido. Saia da zona de conforto. Saia desse lugar que você está em alguma área da sua vida em que não há movimento, em que não há expansão, que não há crescimento, que não há caminhada. Na meditação de hoje, eu falei, a nossa criança está pedindo para caminhar, ela está pedindo para movimentar o corpo. Ela está pedindo isso. Saia e movimente-se, caminhe, faça as suas caminhadas, faça a sua atividade física, saia do lugar, traga energia para sua criança através desse movimento, para que dessa forma a purificação dessas memórias seja feita e você possa finalmente se conectar com a luz divina. Porque se o eclipse vem para poder enfatizar as sombras, ele também vem para dizer, o divino está aí para você. Existe uma disposição, uma disponibilidade, uma abertura do divino criador, de Deus, das entidades divinas, da força que for o nome para você, mas ele está aberto para continuar essa jornada com você. O sol volta, ele retorna. E se ele retorna, significa que existe um desejo do divino criador de se conectar com cada um de nós. De se conectar e estar conosco nessa nossa jornada. Então, nesse eclipse, façam os seus rituais, façam as suas liberações daquilo que vocês não desejam mais para as suas vidas. Neste sábado, eu farei um encontro a partir das 9 horas da manhã para quem faz parte do grupo Rituais para a Lua. Vai ser esse encontro de liberação dessas sombras e nós vamos fazer com uma prática do Ho'oponopono. Quem quiser participar desse movimento, desse momento de entrega dessas sombras, porque o eclipse no Brasil vai começar à tarde, mas eu vou fazer pela manhã, justamente para que no momento da tarde em que ele aconteça, você esteja livre para fazer ali um momento de meditação, de concentração com você mesmo. Já fez a liberação, então agora você pode se conectar com a luz. Vem essa limpeza, quiser fazer mais um processo de limpeza, também pode. Quiser ver, olhar, né, assistir o eclipse da forma adequada, tá, gente? Não é com negativo de filme, não é com óculos escuros. Tudo isso pode trazer consequências para os olhos depois. Existe um óculos específico, né, para ver o eclipse solar. E se quem não conseguir o óculos, é importante procurar essas lojas de material de construção, porque tem um material que é específico para conseguir olhar para o sol. Então, se eu não me engano, esses materiais que eles usam nos sistemas de blindagem, né, que tem aquele fogo ali, aquele negócio que acende, então é algo específico para quem quiser ver. Busque essas informações de como você pode se conectar a isso, né, para que você possa assistir ao eclipse. Em várias partes do Brasil ele vai ser completo. Na região de Minas, onde eu moro, ele vai ser parcial, mas ele vai ser o Brasil inteiro vai conseguir ver o eclipse no sábado. Mas no sábado pela manhã, então 9 horas, a gente vai começar esse nosso processo de liberação dessas sombras. Nós vamos entrar em contato com aquilo que é sombra
e com uma ferramenta do Ho'oponopono, com não seria exatamente uma ferramenta, um instrumento de purificação dessas sombras. A gente vai fazer todo esse processo antes de começar o eclipse. Quem quiser participar, é só entrar no link da minha bio aqui no Instagram e fazer a sua aquisição desse pacote, que inclui também rituais para a lua, encontros para o próximo eclipse, que vai ser o eclipse lunar, que aí a gente vai fazer uma outra coisa, porque aí o eclipse lunar já é uma outra energia, algo diferente que nós vamos nos conectar ali. Mas então a gente vai fazer uma outra prática. Mas quem quiser participar desse encontro desse sábado, a ideia é: quais são as minhas sombras que estão me paralisando? O que é que está me parando, me fazendo ficar estacionada num determinado ponto, porque eu me acomodei, virou minha zona de conforto, como a Adinha disse aqui no YouTube. Boa noite, Maria Madalena, Salete, sejam bem-vindas aí no YouTube, gratidão pela presença de vocês, e o pessoal que está chegando aqui no Instagram também, gratidão. Carla, a meditação foi hoje de manhã, tá? Às 8h30 da manhã, e amanhã tem 2 meditações, uma às 8h30 e a outra às 10 horas da manhã, tá? Mas agora a gente não tá fazendo a meditação mais, a gente tá falando sobre o eclipse, sobre essas memórias, sobre esses registros que nós trazemos e que ficam intensos aí com a chegada do eclipse, tá? Mas da mesma forma que eles ficam intensos justamente para que nós possamos nos libertar deles, para que a gente possa liberar essas energias. Nós não queremos essas energias mais na nossa vida. Nós não queremos mais esses bloqueios energéticos gerando essa sombra, que é esse lugar confortável. Mas coloca uma sombra eterna aí para vocês verem se nasce alguma coisa. Tira o sol de um determinado lugar para sempre, que fica ali aquele obstáculo a nossa vida toda, porque a gente não mexe nele, porque eu tô confortável aqui nessa sombra, e olha se nessa sombra vai nascer algo. Olha a vegetação, a grama num lugar onde só tem sombra o tempo todo, que nunca bate luz, nunca bate o sol. Veja se ela sobrevive. Veja se cresce mais alguma coisa. Veja se é um ponto próspero, abundante, cheio de coisas novas, de coisas maravilhosas. Não tem, não nasce. Debaixo de uma árvore que tem muita sombra, é difícil uma grama nascer. Normalmente aquela vegetação ali, aquele ao redor, fica seca, morre, fica terra. Porque nós precisamos da luz divina, nós precisamos da luz do sol, para que nós possamos viver, criar, expandir, sobreviver. Mas não sobreviver no sentido de uma existência básica do que eu dou conta, uma sobrevivência plena, uma vida plena, uma vida de criação, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de resultados. Não no sentido assim, eu tenho que trabalhar e ganhar mais dinheiro. Não, mas de satisfação com aquilo que nós fazemos. Perdão, faltou a voz. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Então, se nós precisamos da luz do sol, se o planeta precisa dessa luz do sol para que haja vida, nós também precisamos dessa luz divina para seguirmos a nossa jornada, crescendo, expandindo, produzindo, sendo tudo que nós podemos ser. Lembrando que produção não significa trabalho que vai dar renda, não é disso que eu estou falando. Mas é da nossa entrega. Qual é a nossa entrega? Se eu não estou trabalhando, se eu não estou fazendo nada, se eu não vejo o que eu posso fazer, que entrega minha é essa? Perceba o que você gosta de fazer, perceba o que você é bom.
no que você é bom. Às vezes a sua entrega seja apenas ser simpático com as pessoas com quem você convive. Talvez você seja a pessoa que os amigos buscam para ouvir palavras de apoio, porque você sempre sabe falar a coisa certa. Talvez você seja a pessoa que, quando entra num determinado lugar, numa padaria, no supermercado, as pessoas já se lembrem de você por causa da sua simpatia, da sua preocupação com as pessoas. Isso é uma entrega. Vamos desassociar entregas ao trabalho, ao mercado de trabalho. Pode ser o trabalho também. Aquilo que eu faço com amor, eu faço com alegria. A minha entrega é uma entrega pensando naquilo que o outro está recebendo e como ele está recebendo. Então, nós também podemos fazer trabalhos bons, uma vez que nós estamos aí nessa energia dessa entrega, dessa prosperidade, dessa expansão. O que quer que a gente faça. Então, esse é o nosso objetivo aí com o eclipse. Olhar para o que está causando sombra. Olhar para o que está causando estagnação. Olhar para o que está causando morte em vida. Justamente para que nós possamos permitir que isso morra. Que isso saia da nossa vida. Que isso não faça parte mais da nossa vida. Que isso realmente morra. Isso morra. Esse obstáculo morra. Esse obstáculo seja entregue para o Divino Criador para ser purificado, transmutado em luz pura, para que o caminho se abra novamente e a nossa conexão com o Divino novamente aconteça. Para finalizar essa live de hoje, pessoal, vocês estão bem caladinhos, né, gente? Ninguém comentou nada, depois me falem aí se faz sentido para vocês. O pessoal aí do YouTube também. Elda, boa noite, gratidão aí pela sua presença. Me falem aí se vocês estão entendendo, se tá claro. Para finalizar, eu quero contar para vocês a parábola da tigela de luz, que é uma parábola havaiana, tá? Do Havaí. Então, nessa história, conta-se que todas as crianças, todos nós, todos os seres humanos, nascemos nesse planeta trazendo uma tigela de luz. Uma tigela luminosa de conexão com o divino. Essa luz é a nossa conexão com o Sol. O Sol vem representando essa força divina, a força de Deus. Então todos nós trazemos aí essa conexão através dessa tigela de luz, tá? Essa centelha divina. E no momento, desde a nossa concepção, desde o momento que nós somos concebidos, depois nós fazemos a nossa estreia, estabelecemos relações diversas nessa vida. Nesse momento começa a ser colocado nessa nossa tigela de luz pedras. 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 O que são essas pedras? São os julgamentos, são as correções, são os castigos, são as palavras duras, são as humilhações, são as rejeições, são os maus tratos, são os medos. Medos de não sermos amados, medos de não sermos bons o suficiente. Vai colocando pedra, pedra, pedra e pedra nessa nossa tigela de luz. Olá, Marta. Faz sentido, Mimi. Gratidão, querida. Estava quietinha pensando nas sombras que quero purificar. Muito bom. Marta, meu Instagram é só você clicar em cima que você vai ver. Ho'oponopono Anjos, tá? Tudo junto. Então pode procurar também Letícia Vidigal, Ho'oponopono Anjos, que você encontra. Liane, fez muito sentido. Ah, que bom. Então você vai colocando as pessoas, as situações, aquilo que nós vamos convivendo, vai colocando pedras nessa nossa tigela. Quando um bebê nasce, ele nasce completamente aberto para o mundo. Alguém aqui, me contem, por favor. Alguém aqui já se relacionou com um bebê, já foi visitar um bebê, uma criança aí de poucos meses, deitada no berço, tá? Vamos colocar aí 4 meses, 6 meses,
e essa criança cruzou os braços, virou o olhar, desviou o olhar, tipo, não vou olhar para essa pessoa, não quero olhar para a cara dela, não fui com a cara dela. Já viram um bebê fazendo isso? O bebê normalmente ele está com os braços abertos, às vezes ele enrosca as mãozinhas, mas normalmente ele abre os braços, está de braços abertos, olha para os nossos olhos, olha para essa imagem que está ali, olhando para ela, olhando para essa criança, e esse bebê está olhando. Ele pode ficar distraído por outra coisa. Às vezes alguém faz um barulho e a criança muda o olhar. Mas ela olhar nos seus olhos e desviar, cruzar os braços, tipo, eu não quero conversar com você. Os recém-nascidos, as crianças, elas nascem de braços abertos para esse mundo. Elas olham para as pessoas com um olhar aberto para esse mundo. Na expectativa do que vem, existe uma abertura nossa para essa realidade, uma confiança dessa nossa existência. E a gente vai colocando pedra. A gente vai falando com nossos filhos assim, ou falam conosco: se você fizer desse jeito, você não vai ser amada. É assim que o papai e a mamãe gostam de você. Desse jeito, você não vai ser amada. Desse jeito, ninguém vai querer ficar perto de você. E coloca pedra. Depois, nós ainda vivemos o julgamento. Ai, mas você é assim. Nossa, mas você é assado. Nossa, mas você faz isso. Nossa, nós vivenciamos a rejeição através do olhar do nosso pai e da nossa mãe, que às vezes nem estavam rejeitando, estavam às vezes chateados conosco por alguma coisa, mas nós entendemos como rejeição e vai colocando pedra. E nós chegamos num determinado ponto da nossa vida, das nossas vidas, em que essa tigela está repleta de pedras. A gente não se conecta mais com a nossa luz. A gente não se conecta mais com a confiança nesse planeta. A gente não se conecta mais com a confiança nos outros. Nós sentimos uma opressão porque nós não conseguimos acessar a nossa luz. E a oportunidade que o eclipse solar nos dá é de virar essa tigela. Virar essa tigela para tirar essas pedras. O que quer que tenha vindo nas nossas experiências, aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, dos nossos familiares, das pessoas que vieram antes de nós, das experiências dessa vida, mas que estão oprimindo a nossa luz, é hora de morrer. É hora de entregar todas essas pedras para o Divino Criador, para que a gente volte a acessar a nossa luz. Este é o convite do Ho'oponopono. Limpe, purifique, corte, cancele, transmute cada pedra em luz pura. Não permita que esses obstáculos cresçam mais, criando uma sombra onde nós nos contentamos a ficar por mais sem vida que ela seja. Vamos entregar essas pedras, porque assim a sombra passa. Assim nós voltamos a nos conectar com a nossa luz. Assim nós voltamos a nos conectar com o divino. Este é o convite para o eclipse de sábado. E mais uma vez, se quiserem participar do encontro que vai acontecer no sábado a partir das 9 horas da manhã, com as orientações do Ho'oponopono, nós vamos fazer uma prática do Ho'oponopono chamada, quem conhece aí, que me acompanha, já fez curso comigo, chamada de 12 Passos da Morná Simeona. A gente vai fazer esses 12 passos, mas de uma forma bem assim intensa mesmo, num encontro aí que deve durar bastante tempo, talvez umas 2 horas e meia. A gente vai fazer a entrega dessas sombras para a gente se reconectar com a nossa luz. Então fica o convite, o link está na minha bio aí do Instagram, venham participar. E se não participarem, encontrem a sua forma de libertar dessas sombras, porque essa é uma grande oportunidade para fazer isso. Porque aí depois, no eclipse lunar, já é uma outra prática.
E para quem estiver aí interessado em participar no sábado, você adquirindo essa participação no sábado, você adquire também a participação do dia 28, tá? Do eclipse lunar, além dos materiais de rituais para a lua. Então são vários materiais, vários encontros, várias gravações, várias meditações para que você possa se reconectar com essa energia. Energia que as nossas antepassadas, né, nós mulheres, as nossas antepassadas já se conectavam com ela de uma forma muito especial. Então a gente vai se reconectar com elas também nesses encontros, ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, Elda, Suki, queridas, sejam bem-vindas. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Essa live fica gravada aqui e no YouTube, tá? Então quem quiser assistir depois é só acompanhar lá. E nós voltamos então amanhã, às 8h30 da manhã, se ninguém tiver dúvidas, se ninguém tiver perguntas, comentários. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã para a meditação de purificação de memórias através da conexão com a nossa criança. E voltamos também às 10 horas da manhã para a meditação de purificação de memórias com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, sobrinhos netos, etc. Ok? Gratidão, Mimi, gratidão. Mônica, querida, Lê, foi muito esclarecedor. Estava aqui pensando sobre as minhas sombras. Ótimo, maravilha, que bom. Que coisa boa, é isso aí. Vamos pensar sobre elas, refletir sobre elas e entregá-las para o Divino Criador para que elas possam ser purificadas e transmutadas em luz pura e não mais serem obstáculos aí na nossa vida. Ok? Então, muita gratidão pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro amanhã às 8h30. Mahalo. Aloha, gratidão. Tchau, tchau. Gratidão, Marta. Gratidão, gratidão a todos.